Olá, tá começando o 131º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado essa semana pelo Gentler Streak e pela Gorilla Shield. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, só que um ano mais velho, tá por aqui o Felipe Espósito. Tudo bem? Tudo bom, Marcos? E aí, como é que vai? Tudo bem. Feliz aniversário pra você, Felipe Espósito. Obrigado. Coincidiu aqui, né, a gravação do A Fonte com o dia do meu aniversário. Pois é, quem ganhou o presente são os ouvintes, como diria o clichê mais velho do mundo. Muito bem. Como é que foi passar uma vida inteira ganhando um presente de Natal junto com o de aniversário? É meio triste por esse lado, porque como o aniversário é em cima do Natal, tem essa, né? Só um presente e também, às vezes, nem tem festa, né? Porque 23 de dezembro a galera já tá viajando, os amigos já estão longe daqui, então sempre foi um aniversário mais contido. Uhum. Eu tenho um amigo que faz aniversário por esses dias também, e o bordão dele é: eu não faço festas. Exatamente por isso, né? Que ele fala, cara, eu chamava na escola, ninguém vinha. Pois vai, então tá bom, já acostumou. Era um trauma de escola, né? Não tinha ninguém pra cantar o parabéns na sala. Que horror. Então os ouvintes estão hoje cantando parabéns pra você. Feliz aniversário de novo. Valeu. Vamos começar com uns follow-ups aqui sobre as últimas semanas. E a gente comentou sobre as indicações da premiação, né, do Globo de Ouro, que a Apple recebeu com a Apple TV Plus. O Globo de Ouro vai rolar logo no comecinho do ano que vem. E o Thiago Ferraz falou, eu não sei por que vocês ainda não estão fazendo os comentários semanais aqui no podcast sobre Shrinking. É uma série ótima, que tem a mesma leveza de humor de Ted Lasso. Inclusive, ele segue, né? É produzida e estrelada na segunda temporada por um dos atores. Eles já confirmaram, inclusive, a terceira temporada. E sério, deem uma chance que vale muito a pena. Fico aguardando cada episódio e com pena quando eu sei que tá acabando os episódios da temporada. Como é o caso agora, que ele falou, né? Então, desde Ted Lasso, ele não sentia isso. A gente até comentou sobre Shrinking no episódio anterior. Eu ainda não assisti, já vi ali alguns trailers, mas eu confesso que eu tô bem enrolado pra assistir coisas novas. Faz tempo que eu não começo algo novo. Eu tenho assistido temporadas novas de coisas que eu já acompanhava há algum tempo, e esperando Severance mês que vem, mas eu ando com um pouquinho de preguiça de começar uma série nova, mas quem sabe vem aí pra 2025. Começar uma série nova, eu também sinto assim, nossa, esse bando de gente que eu vou ter que aprender o nome, que eu vou ter que passar a me importar, que eu vou saber a história, ok. Shrinking, eu vi a primeira temporada e achei excelente, né, mas a gente não engatou pra conversar sobre a segunda temporada aqui, e eu sinto que, assim, tem personagens ótimos, né, o roteiro é divertido, é engraçado, cara, tem o Harrison Ford, acho que é a primeira série que ele fez na vida, né, o personagem dele é muito bom. Tem o Jason Segel, que era o Marshall de How I Met Your Mother. O personagem é muito bom. Tem personagens mais coadjuvantes ali que são excelentes também. A personagem, não sei como é a segunda temporada, mas a personagem da filha, eu espero que ela evolua mais. O papel né, pra história rolar ali com ela. Mas, só não rolou porque não rolou. Mas sim, é uma excelente série. Eu não comecei a ver a segunda temporada ainda, porque como eu tenho comentado, acho que foi mais no DT, né? Eu e a Larissa estamos vendo o ER aqui em casa. E a gente tá na fúria pra acabar esse ano. Então a gente vai acabar a penúltima temporada, 14ª temporada hoje. E a gente tem até o fim do ano aí, nosso prazo autoimposto pra ver a 15ª temporada. Feito isso, aí a gente vai voltar. Tá com um monte de série atrasada que a gente tá. Inclusive, a própria Shrinking. Mas nem que desse pra começar a ver agora, o nosso foco no ano que vem vai ser Severance. Então vai ter aqui, semana após semana, a gente comentando de Severance. Quem sabe, na terceira temporada que já tá confirmada de Shrinking, a gente faz isso também, tendo eu e o Felipe visto a primeira e a segunda, pra gente poder falar do jeito informado sobre o que tá rolando, né? Com certeza, o foco agora é Severance, mas eu tenho uma viagem planejada pra janeiro, então quem sabe eu baixo aí os episódios pra assistir no avião, que essas viagens são bem longas, né? E dá tempo de assistir bastante coisa. Quem sabe, vamos ver. Verdade, e já vai ter voltado quando você estiver viajando, né? Severance já, eu acho que volta dia 17, vai ser bem quando eu vou viajar, né? Então, com certeza eu vou me esforçar pra já assistir Severance, mas também pode ser que eu baixe ali Shrinking pra aproveitar o tempo no avião, né? São umas 10 ou mais horas de viagem, dá tempo de assistir bastante coisa. Então vamos já confirmar aqui que a pessoa convidada que vai participar aqui no seu lugar já tem lição de casa para comentar sobre Severance aqui comigo. Com certeza, com certeza. Eu vou dar uma pausinha, mas quando eu voltar eu já estarei antenado nos episódios pra gente seguir comentando. Excelente. Agora, um outro follow-up que pintou aqui foi de um ouvinte anônimo, na verdade, falou sobre as reclamações do Magic Mouse
quanto à forma de carregamento, e ele falou que encontrou uma solução que foi apresentada pelo Will, lá do Loop Infinito, que é uma base para o mouse que deixa ele um pouquinho mais gordinho, mais alto também, e além disso acrescenta a recarga sem fio, né, do padrão Qi. Ele mandou o link que eu vou deixar aqui na descrição, então é uma opção. Na verdade, o ouvinte anônimo se intitulou como Magic Mouse, acho que é o próprio mouse tentando aqui cair nas graças do pessoal, mas tem essa base que é bem interessante, porque a base carrega com Qi, com o adaptador parece do Apple Watch, né, ou do próprio MagSafe mesmo, e essa base alimentada pelo Qi carrega por contato o Magic Mouse, bem interessante. É uma base bem interessante mesmo. Eu já vi vários projetos no YouTube, já vi a galera fazendo vários, até moldes 3D, para melhorar a ergonomia do Magic Mouse. E fico curioso para testar, mas ao mesmo tempo é aquela coisa, né? Pô, tipo, o negócio já tinha que ser ergonômico por si só, né? Você tem que comprar um negócio de plástico, uma borracha para melhorar. Ele é meio... Acho que eu teria um faniquito, mesmo sabendo que a ergonomia do Magic Mouse não é lá essas coisas. Mas tem uma galera que usa esses acessórios. Esse é interessante porque ele não só traz ergonomia, mas também tem isso, né? Ele já deixa você carregar por ti, que, né, pelo menos facilita um pouco essa questão de, não tem que ficar virando o mouse de cabeça para baixo, plugando o cabinho. Então, pode ser um acessório legal. E pelo preço ele não é tão caro assim, então, para quem tem um Magic Mouse e não curte muito o estilo dele, talvez valha a pena, né? Se você não tiver faniquito com usar um acessório desses no mouse. Vou deixar aqui na descrição. Pra mim, é que esses preços são sempre malucos, né? Pra mim aparece como R$87 que custa essa base. Eu ficaria curioso para saber sobre a sensação de atrito entre a base e a superfície, né? Que a do Magic Mouse é bem liso, você não sente atrito, né? Se for aquela coisa meio arrastada assim, daí dá um faniquito. E isso é uma das coisas principais para um mouse, eu acho. Com bem, não só ele desliza, mas a sensação mesmo, que você sente ali, óbvio, né? De atrito ou de lisura em qualquer superfície. É meio essencial isso. Mas para quem tem e já usou, manda pra gente quais são as impressões de vocês. Agora, ainda sobre o Magic Mouse, o Nicholas Lehman falou o seguinte: pra mim, ele carregar de ponta cabeça é uma coisa ignorável. Muitos produtos são inutilizáveis durante o carregamento, como os aclamados AirPods, né? Você tem vários avisos que a bateria vai acabar e se prepara para isso. Não é como se a bateria fosse de 10% para zero em 1 hora. Dá tempo de acabar o dia todo e deixar a noite carregando, no almoço também. Ele fala que é um daqueles problemas que só quem não tem acha que é um problema, mas no dia a dia tanto faz. E além disso, garante que todas as pessoas que olham para o Mac vão ver uma mesa sem fio e mais bonita, inclusive em fotos, ele comentou. O pessoal sempre usa esse argumento de que e a Apple fez o Magic Mouse que era para ficar bonito, sem fio, mas o teclado dá para usar com cabo. Então acho que esse argumento cai por terra, porque senão o teclado também não funcionaria por cabo. Você consegue usar o teclado ali por USB normalmente enquanto ele carrega, o Magic Mouse não. Acho que foi mais uma falha de design ali na hora mesmo, que pensaram mais no visual do que na usabilidade. Eu concordo que na maior parte do tempo não é tipo um super problema, mas no meu caso mesmo, eu já tenho meu mouse há muitos anos, então a bateria dele já não tá lá mais essas coisas, aí ela acaba mais rápido. E às vezes acontece de eu perder o aviso de bateria fraca, porque sei lá, ela vai esgotando durante a noite, eu vou dormir, aí acordo cedo, o mouse já tá lá quase esgotado, né? E como eu falei, às vezes tudo bem, realmente, não custa nada você fazer uma pausa para tomar um café, ir no banheiro, mas às vezes acontece no meio da live do evento da Apple, quando você tá ali fazendo um monte de post, e aí tem que parar 5 minutinhos ali, já dá uma boa atrapalhada. Então, nessas horas, se tivesse como só plugar o cabo e continuar usando, eu acharia ótimo. Eu sei que é igual o botão atrás do Mac Mini, né? Não é o fim do mundo, mas dava para ser um pouquinho mais facilitado ali. Agora você falou que tá piorando a bateria. Quanto tempo dura uma carga de bateria do seu mouse, considerando que você já usa ele faz bastante tempo? Que tá meio balhadinha já. Cara, eu acho que mais de 2 semanas dura. Mas antigamente eu lembro que, sei lá, ficava meses assim, né, sem ter que carregar. Uhum. Aí foi tipo, carregando a cada 2 meses, carregando cada mês. Eu acho que eu carrego agora a cada 2, 3 semanas. Tá. Tipo, não chega a ser um incômodo, né? Porque ele carrega bem rápido, mas o problema é bem esse, quando a bateria esgota no momento em que você tá ali, sei lá, editando um projeto que tem pressa, uma coisa ali ao vivo, daí aí é meio chatinho. E como eu falei, eu tenho um mouse da Logitech que fica aqui do lado. Quando acaba a bateria do Magic Mouse, eu viro ele de ponta cabeça, pego da Logitech e sigo usando ali
para não interromper o meu fluxo de trabalho. Mas eu ainda gostaria de ver um redesenho do Magic Mouse que tenha alguma solução facilitada para esses casos de emergência, que eu concordo sim que não é o fim do mundo, mas que seria legal ter uma possibilidade de você conseguir usar ali enquanto ele está carregando. O fato de você perder o alerta de que a bateria está ficando fraca, aí é um problema que, por exemplo, você vê eu não tenho o Magic Mouse, mas eu tenho a Apple TV com controle, pelo menos o velho, né, que é o que eles adicionaram aquela argolinha branca em torno do menu do Home, eu acho, né, que é pro povo parar de segurar de ponta cabeça ali. E ele passa, sei lá, a minha impressão é que ele passa 3 meses avisando que tá ficando sem bateria para você carregar, e a bateria dura tranquilamente pelo menos 1 ano. Eu, sei lá, em 3 anos dessa Apple TV, tive que carregar, eu acho que umas 2 vezes o controle remoto, porque você usa 0,5% do tempo de interação com a Apple TV, né, que não é interação, porque você está só assistindo, mas é pouca coisa, né. Mas eu lembro que no Magic Mouse também tinha vários alertas. E assim, para o último caso, você pode usar o AirBuddy do Rambo, que você pode criar alertas customizados de quando, né? Quando bater tanto por cento, mostra um alerta, quando bater tanto por cento. Mas a impressão que eu tenho é que se eu tivesse o mouse ia ser isso, né? No segundo, no terceiro alerta, eu falar, tá bom. Aí carrega no almoço durante a noite e beleza, né? Como se fosse no shuffle, tá ligado? Desligou, surpresa, né? Acho que não é bem por aí. Acho que é uma coisa de hábito mesmo. É que realmente, acho que a gente tende, às vezes, eu pelo menos tento acabar ignorando alerta. Quando eu vou colocar, sei lá, alarme, eu sou aquela pessoa que coloca 10 alarmes. Então, às vezes, a bateria tá fraca. Daí eu olho, tem 10% ainda, vai durar, né? Aí você ignora o alerta, a hora que você vê, 0%. Daí você tá lá no meio do trabalho, não tem o que fazer. Mas quando a gente ignora o alerta, a culpa é do alerta. Se ele tivesse sido planejado direito, ele não virava cenário, né? Então eu acho que tem uma questão aí de... Ou se o alerta ele é dado muito antes, você aprende que é muito antes e fala, deixa, depois eu carrego e você esquece. Aí aparece o segundo, terceiro, você já dispensa, você já rejeita ali o alerta e nem registra que isso aconteceu, né? Se é muito próximo, você pode ser pego de surpresa. Então tem uma zona de cachinhos dourados aí de alerta que tem que aparecer, mas... Quando a gente ignora o alerta, eu sempre culpo o alerta. A culpa não é do usuário que perdeu o alerta. O alerta que foi meio... Pedro e o Lobo ali, ou então foi muito em cima da hora. Inclusive, acho que seria até legal, de repente, a Apple colocar uma opção pra, sei lá, avisar à noite, entender o horário que você costuma perto ali de dormir e falar, que tal você carregar seu mouse agora? Acho que seria mais eficiente do que no meio-dia falar 10% de bateria, que daí eu vou, beleza, eu tenho que trabalhar ainda, então agora que não vai ser. Totalmente, uma coisa como, por exemplo, você vai reiniciar o computador, o Mac até hoje, né? Você quer reabrir as janelas do Mac a hora que eu reiniciar? Podia ser uma hora que você põe no sleep ali e fala, você quer aproveitar e já deixa carregando? Poderia. O pessoal ia reclamar que eu só quero botar no sleep, vai que é uma emergência, precisa sair correndo. Cara, se você tem uma emergência todo dia, não é uma emergência, né? Então, eu acho que você pode configurar uma coisa dessa, poderia funcionar. Boa ideia. Agora a gente tem um follow-old aqui, mandado pelo Mark Nass, sobre a Fine Woven. Lembra das capinhas Fine Woven? Ele falou que aproveitou uma promoção de fim de ano e comprou uma capinha da Fine Woven em pleno 2024 por 150 dinheiros. Falou que aí, para evitar futuros danos, ele aplicou uma generosa demão de impermeabilizante para tênis de camurça que ele tinha na casa dele, e a capa tá perfeita, por enquanto, né, 2 semanas de uso, colocando inclusive para carregar via MagSafe toda a noite e usando carteira também durante o dia. Ele falou que o bom desse impermeabilizante é que ele mantém o toque natural do tecido e não fica aquela coisa plastificada. Tá aí uma coisa que eu nunca tinha pensado, faz um certo sentido. Acho que por R$150 é um bom dinheiro. Até falei isso na época que eu testei Fine Woven, que é uma capinha bonitinha. A capinha geralmente estraga com o tempo mesmo. Você compra aquelas de plástico, elas amarelam, elas descascam. É um negócio que é feito, né, pra você ficar pegando ali com a mão engordurada. Então uma hora aquilo ali vai ficar feio. Mas o problema da Fine Woven era esse, né? O negócio custava R$800 e ficava feio rápido. Então daí já não dava muito pra defender. Por 150, legal. Mas gostei da ideia do impermeabilizante. Não cheguei a testar, até porque contei aqui pra vocês na época. Fiquei uma semana com a Fine Woven, testei e falei, não. E devolvi pra Apple. E nunca mais comprei. Agora também nem tem mais, né, pros iPhones mais recentes.
Mas, pra quem ainda tem um iPhone compatível e encontrou uma na promoção, tá aí uma dica interessante. Pois é, porque inclusive elas seguem a venda no site oficial da Apple, né? Eu nem lembro agora se eles ainda estão vendendo. Eu acho que a carteira com certeza... eu acho que as capinhas foram descontinuadas, mas ainda tem as carteiras. E eles também acho que vendem as pulseiras do Apple Watch, só que daí eles não chamam nem de fine woven mais. Tipo, pulseira de tecido. Que flop que foi isso, né? Nossa, que alucinação. Foi um surto, parece que foi um surto coletivo, né? Enfim, agora um follow-up que não foi enviado pra gente pelo Mark Gurman, mas que virou um follow-up porque foi um assunto que a gente trouxe aqui há muito tempo. E, de acordo com o Gurman, a Apple desistiu de fazer aquele programa de assinatura de iPhone, né? Que tem aqui no Brasil, tem banco que faz isso, com operadora o esquema sempre foi esse, mas ele falou que esse projeto da própria Apple lançar uma coisa dessa, ele foi sofrendo atraso, depois de atraso, por conta de software, curioso, e também da infraestrutura financeira que ia ser a base ali da coisa toda. E ele falou que durante um ponto lá, nos últimos meses, vários executivos da Apple até falaram para o time trabalhando nesse esforço aí para voltar para estaca zero e começar de novo, mas apareceu um imprevisto que foi o seguinte, né? Uma espécie de Procon lá dos Estados Unidos, que é o Escritório de Proteção Financeira do Consumidor, eles anunciaram regras novas em torno do estilo... Lá eles acham um absurdo, né? Você comprar... Eles têm o Buy Now, Pay Later. Para eles, financiamento é uma coisa tão absurda quanto, sei lá, OVNIs. Então, serviços assim que chegaram recente nos Estados Unidos estão enfrentando uma certa resistência e esse equivalente ao Procon colocou regras novas e isso foi o que o Gurman fala que foi o último prego aí no caixão dessa assinatura. E aí, depois da Apple ter acabado com o serviço que ela oferecia de parcelamento lá para o cartão e coisa assim, ela também acabou desistindo desse programa de assinatura de iPhone, que também teria funcionado, claro, de um jeito muito parecido. E a Apple, inclusive, né, um outro fator ele fala, é que o projeto ia esbarrar nos acordos que a Apple tem com as operadoras, porque elas próprias também oferecem um sistema parecido, então, tanto da parte estrutural quanto da parte de parcerias, parece que foi um problema, e com isso a Apple desistiu de uma coisa que acho que dificilmente até chegaria aqui no Brasil, né? Do lance de parceria de iPhone por assinatura nos Estados Unidos. Dificilmente chegaria, se bem que nós temos o tal iPhone para sempre, né, o programa do Itaú, então, né, de certa forma acaba sendo uma assinatura também, mas algo oficial da Apple mesmo dificilmente chegaria aqui. E eu super consegui entender o motivo disso não ter ido para frente e acredito que o fato que o Gurman citou da parceria com as operadoras tenha um peso muito grande, porque é bem isso que ele falou, as operadoras elas aproveitam ali a venda de aparelhos para vender também planos, para motivar a galera a, né, continuar contratando o plano da operadora, até por isso que eles oferecem grandes descontos lá fora, às vezes você consegue o aparelho até de graça se você tem um plano específico, então acho que as operadoras não ficariam muito felizes se a Apple começasse a vender assinatura de iPhone, o que tiraria venda, né, a chance deles venderem outras coisas para os clientes. Isso deve ter contado bastante. A gente sabe que a Apple ela sempre conseguiu ter um pulso mais firme com as operadoras sobre, né, não mexer no iPhone, igual tem com o Android, por exemplo. Mas ainda assim, né, elas com certeza têm um papel bem importante ali nesse tipo de decisão. Então, consigo entender o porquê que um programa desse não foi para frente. E também, como foi explicado na reportagem, a Apple tem outros programas ali que facilitam a compra de iPhone. Tem o Upgrade Program, que é basicamente o iPhone para sempre, né? Você começa a pagar o iPhone, mas aí depois de um ano você não precisa pagar todo, você devolve ele, e aí você começa já a pagar o outro, então meio que já vira uma assinatura mesmo, né? Então, considerando tudo isso, é compreensível o porquê que o programa Apple desistiu antes mesmo de lançar isso. É interessante ver como a Apple não conseguiu virar um banco, que era um dos planos que ela tinha, né? Porque você vê o lance do cartão, ainda é só Estados Unidos, né? Não foi tipo pro Canadá e pra Austrália, que geralmente ela só lança, Estados Unidos. A própria parceria da Apple com o banco Goldman Sachs, sim, deu super errado. O banco tá tentando vender a parceria como um projeto de prejuízo, porque para eles não compensou, e você vê ela, reduziu o benefício, aumentou o ponto percentual de juros, essas coisas. Agora, levar isso para o mundo inteiro não escalou do jeito que a Apple queria, e todo outro programa da Apple que tinha a ver com lidar dinheiro, né, inclusive
não só esse do compre agora e pague depois do cartão, mas a própria assinatura de iPhone, que seria quase um serviço bancário e financeiro, também falhou, né? Você tem o Apple Pay Cash, que eu acho que também ou é só Estados Unidos ou pouquíssimos territórios. Acho que é só Estados Unidos também. Então é muito curioso. Nem a Apple, com o tamanho que ela tem, conseguiu. Parecia simples no começo, né? Vai começar a oferecer ali, ela tem a grana, tem o lastro, não sei o que lá, começa a oferecer. Não é tão simples assim, nem ela conseguiu fazer. Para ser um banco, você tem que ser um banco. Não tem como tentar ser produtora de filme, de música, de iPhone e banco também, né? Acho que banco é muito mais complicado, até porque cada região tem, né, leis específicas, um jeito específico, a forma como as pessoas consomem muda. Então lá nos Estados Unidos o pessoal usa cartão de um jeito, aqui de outro. É muito complicado expandir isso. E a questão do dinheiro, né? A Apple não é banco, então acho que no fim das contas não compensa muito. Eles tentaram, mas essa é uma das coisas que, assim como o carro não deu certo, a Apple até tentou ser um banco, mas pelo jeito também não deu certo. Eu também não vou me surpreender se um dia cancelarem o tal da Apple Card, porque realmente a parceria não deu certo, né? O Goldman Sachs está querendo se livrar disso aí, então eu nem me surpreenderia se um dia ele falasse assim, então, gente, acabou, é isso, né? Quem teve, quem não teve, não vai ter mais. Vira edição de colecionador. E sabe o que seria excelente o tempo de anunciar isso? Entre o Natal e Ano Novo, que ninguém tá prestando atenção, o povo tá viajando, investidores não se desesperam, então vamos ver se aparece. Má notícia, a gente tá na época disso. Tem 2 dias, tem 2 épocas do ano que você pode dar má notícia. Em dia de evento de iPhone, porque o mercado inteiro não tá prestando atenção, e no finalzinho do ano, né? Então, vamos ver se acontece alguma coisa com isso. Agora eu quero trazer aqui um resultado de uma enquete que a gente tinha feito há algumas semanas aqui e por um motivo muito especial não apareceu aqui. Eu esqueci que a gente tinha feito. Mas antes de trazer o resultado do que vocês informaram pra gente sobre o uso do Screen Time, eu quero agradecer por aqui ao Gentler Streak pelo patrocínio do episódio de hoje. E o Gentler Streak é um dos aplicativos mais legais, mais divertidos e mais úteis para você acompanhar não só os seus exercícios, mas também o sono, sua recuperação, sua saúde como um todo, como diz o clichê errado. Ele tem um jeito que tenta de uma forma leve te mostrar como que está a sua preparação física, como que foi o seu sono, que eles passaram 8 meses implementando e lançaram recentemente o acompanhamento de sono. Tem o Yohart, que é o personagem deles ali, o mascote deles ali. É meio que por meio dele que você interage com o aplicativo. Eles têm um jeito divertidíssimo de quantificar as calorias que você gastou durante o exercício, que é, você gastou o equivalente a meia latinha de Coca-Cola. Você gastou 2 burritos hoje, foi bom, hein? E com isso você vai aprendendo não só a entender mais ou menos quanto esforço equivale a quanto de gasto de caloria, mas o que isso quer dizer também, né? Com o gasto de caloria. Eu uso o Gentler Streak já faz um bom tempo também. Eu sei que o Felipe usa também. Como que tem sido o seu uso mais recentemente aí do Gentler Streak? O Gentler é muito legal. Eu comecei a usar ele mais quando passei a fazer academia, mas mesmo que você não faça academia, é bacana ter o Gentler, porque ele pega todos os dados ali do aplicativo Saúde do iPhone, mastiga isso pra você e te explica como é que tá a sua saúde, se dá pra você se motivar a fazer mais exercícios, ou se você tá se forçando demais e tá na hora de descansar. Esse fim de semana mesmo eu fiz umas caminhadas meio longas. Ontem abri o Gentler e já falou, opa, para aí que seu Yohart tá cansadinho, né? Ele mostra o mascote cansadinho, é super legal. Então ele vai te dando esses toques e tem ali toda uma área em que ele mostra as principais informações da sua saúde, se dá pra você melhorar alguma coisa, se tem algum aspecto que você precisa ter mais atenção, dá pra monitorar o sono com o Gentler Streak, tudo coisas que você consegue ver ali no aplicativo Saúde da Apple, mas de uma maneira mais explicada, mais fácil de compreender. Então, se você é alguém que já faz atividades físicas ou alguém que só quer ter uma atenção melhor ali na sua saúde, vale a pena testar o Gentler Streak, e eu sempre falo que é um aplicativo essencial para quem tem Apple Watch. Exatamente, e o bacana dele, você consegue colocar o status, se você ficou doente, por exemplo, resfriado, você bota lá nesse período aí, está resfriado, e isso não te penaliza, assim, né? É claro que o seu condicionamento físico muda, então você consegue acompanhar a mudança, mas ele não vai te cobrar, né? Faz 3 dias que você tá na cama, sim, eu não consigo levantar. Então esse tipo de coisa que você consegue já prever, ou se é só descanso mesmo, se você machucou, por exemplo, ele tem resumos que você pode ver mensal ou até do ano, não só a retrospectiva que está no ar agora, que é divertidíssimo, mas o resumo também mensal e o resumo do ano, para você acompanhar de um jeito mais macro as métricas. No micro tem também ali o resumo do exercício, tem o mapa, o esforço, por quanto tempo, as calorias, etc.
as próprias dicas que ele dá são dicas práticas para tangibilizar esse cuidado todo com a saúde. Então vai lá, gentler.app, ou passa aqui na descrição, ou procura por Gentler Streak na App Store para você conhecer. E deixa eu lembrar você que se você baixar e assinar o plano anual, você tem 50% de desconto como oferta que eles estão dando aí para a galera chegar mais e passar a acompanhar a saúde do jeito mais leve, mais divertido. Então, uma última vez, gentler.app ou Gentler Streak na App Store, ou passando aqui na descrição. Muito obrigado ao Gentler Streak pelo patrocínio de mais esse episódio da Fonte e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu, Gentler Streak. Muito bem, eu esqueci, mas tá aqui. A gente perguntou há algumas semanas para vocês como é que era o uso de vocês daquela função tempo de tela, deve ser em português, screen time, que te ajuda a identificar, a mensurar e às vezes até limitar o seu tempo de tela para categorias de aplicativos, apps específicos, tem também controle da família, né? Se você precisar controlar o tempo de uso de crianças e coisas assim. A gente perguntou, você usa o screen time no iPhone, no iPad ou no Mac? E aí, para minha surpresa, Felipe, eu não sei para você, mas 52% do pessoal que respondeu falou que sim, que usa, é só uso próprio. E aí 26% comentaram que usa só para limitar o tempo de tela das crianças. Aí 17% falou que nunca usou e só 4% disse, já usei, mas não uso mais. Eu achei bem interessantes todos esses resultados. Com certeza, eu esperava até que menos pessoas usassem o tempo de tela, screen time, mas pela enquete, pelo menos, a galera parece bem engajada. É um recurso legal, a gente já comentou aqui que ele tem várias possibilidades, que não é só sobre consultar ali o tanto que você está usando o aparelho, mas entender detalhes específicos. Ele mostra quantas notificações você recebe em média, dá para você limitar mesmo o uso dos aplicativos, bloquear. Eu sei que tem gente que usa o Screen Time até como um meio de segurança, né, que você consegue bloquear os aplicativos, colocar senha, o pessoal geralmente coloca... Agora dá para ocultar os apps com o Face ID no iOS 18, mas até então o pessoal bloqueava, né, o tempo de tela em aplicativo de banco para deixar mais difícil de usar. Então tem vários usos aí para o tempo de tela. Eu confesso que eu sou ali da turma que já usei, mas hoje eu não uso mais assim ativamente para controlar mesmo o meu uso. Eu usava ali mais para tipo, nossa, eu estou usando muito tal aplicativo, mas eu acabava me controlando por conta própria, ao invés de estabelecer um limite para, sei lá, bloquear o aplicativo depois de tanto tempo. De vez em quando eu dou uma olhadinha, mas eu não uso tão ativamente assim. Porém é legal ver que tem bastante gente usando. Minha expectativa é que a esmagadora maioria diria, cara, não ligo pra isso, não usei. Então, se você juntar o que nunca usou e que já usou, mas não usa mais, ainda assim é menos do que o pessoal que usa só pra criançada ou o pessoal que tem só uso próprio. Bem interessante. E outra coisa, né? Só 4% falou que já usou e não usa mais. Quer dizer, a hora que você começa a usar, vira um hábito, engata e continua lá. Achei bem interessante esses insights, como diriam, numa reunião para repercutir os resultados de uma enquete. Com certeza. Agora, um outro follow-up que pintou aqui, esse veio do Felipe Ribeiro, que virou até notícia, né? Que ele falou o seguinte, bateu aí para vocês a detecção de apneia do sono no Brasil, né, que é uma coisa que é dos Apple Watch Série 9, dos Apple Watches, como é que chama o parrudão lá? Já esqueci. Ultra, exatamente. Presta tão pouca atenção nele que eu esqueci o nome, né? Aí ele falou que apareceu aqui do nada pra mim, mas não viu notícia ainda. E de fato apareceu e não tinha virado notícia, né? Pois é, não tinha virado notícia. O Felipe comentou, daí eu fui investigar. E sim, primeiro até achei que era algo do beta, porque coincidiu ali com o lançamento do 18.3. Mas depois a Apple confirmou através da assessoria de imprensa que está disponível no Brasil a detecção de apneia de sono, um recurso que foi lançado com o WatchOS 11, a Apple anunciou em setembro, junto ali com a Keynote do Series 10, só que também ele funciona no Apple Watch Series 9, então se você tem um Series 9, você consegue usar Series 9, Series 10 e Apple Watch Ultra 2, funciona com o WatchOS 11, já funcionava em mais de 150 países, segundo a Apple, tem uma lista completa lá no site, e agora o Brasil se junta a essa lista porque o recurso foi aprovado pela Anvisa, um recurso médico, então precisa de aprovação, a Anvisa liberou, a Apple já passou a permitir aí que todo mundo use com acredito com o iOS 18.2, o WatchOS 18.2 ali, o WatchOS 11.2, você consegue habilitar a detecção de apneia de sono, e aí para você usar, né, o recurso, basicamente ele até avisa ali que você precisa passar um período de pelo menos ali 1 mês dormindo com o seu Apple Watch monitorando o sono, para ele começar a detectar ali, ver se tem alguma
apneia de sono, algum distúrbio, e aí você recebe notificações. Tá aí, mais um recurso de saúde chegando no Brasil. Agora só falta aquele recurso novo dos AirPods Pro, que você consegue transformar eles em aparelho auditivo e fazer o teste de audição, que isso ainda não está disponível, mas acredito que como a Anvisa já liberou a apneia de sono, também a Apple deve estar trabalhando aí junto com eles para trazer o quanto antes aqui pra gente. Lembrando que não é assim, né? Você dormiu, teve apneia, você acorda e fala, escuta, você teve apneia. Não é isso, ele é um identificador de trends, de tendências da sua saúde, e ao longo do tempo ele vai identificando e fala para você buscar ajuda ou assistência, porque pode ser que você tenha, porque se fosse um identificador de apneia, teria... Primeiro, acho que pelo Apple Watch não deve dar para fazer isso, porque os sensores que você precisa para fazer isso são um pouco mais do que daria para fazer no Apple Watch. Em segundo lugar, aí vira um dispositivo de diagnóstico de saúde que as aprovações seriam muito mais pesadas do que ele falar, olha, pelas tendências pode ser que... e vai atrás. Então, vale só estabelecer aqui qualquer expectativa para você falar, autorizei e não apareceu? Ah, que bom, quer dizer que você não tem, mas caso você tenha, é por observação de tendências, não uma coisa mais pontual. E lembrando que daí você tem que ir lá no aplicativo Saúde, na parte de sono, e ativar o recurso, porque ele não... Se você só atualizar o seu Apple Watch, ele não aparece assim por mágica, né? Tanto que eu mesmo não tinha visto, aí o Felipe falou, abri um aplicativo Saúde, estava lá, apneia de sono, habilitei, e agora, né? Até agora não apareceu nada, mas como eu até falei, tem que usar por um período prolongado, para daí ele começar a detectar as possíveis tendências de apneia de sono. É isso aí. E para quem aparecer esse alerta, daqui a algumas semanas... Primeiro, vai buscar ajuda e depois manda pra gente saber como é que foi a experiência. Inclusive, se você buscar ajuda, como é que a pessoa que for, né, te ajudar com isso vai receber a notícia de que foi pelo Apple Watch, né? Se tá recebendo... Pergunta, o pessoal tá aparecendo aqui por conta disso? Quando aparece, é verdade, né? Vale a gente tentar entender um pouco o outro lado aqui da situação. É que nem quando eu tive fibrilação atrial, o relógio avisou, eu fui no hospital, cheguei lá e... O médico, escuta, meu relógio falou que eu tô... Ele falou, tá bom. Aí ele colocou, falou, cara, não é que tá mesmo? Então vamos ver como é que tem aqui se tem essa resistência ou não. Enfim, follow-ups finalizados. Quero começar com breaking news aqui, como diria a CNN, logo no comecinho do episódio. Foi uma coisa que tinha passado batido por mim, mas o Felipe, como já estava antenado aí desde o comecinho do dia, viu que pintou no concorrente, né? Pintou lá no Mac Rumors um rumor sobre quando que a gente pode esperar que cheguem... Não só que chegue a atualização do iPad OS 18.3, mas iPads novos também, é isso? Citando fontes próprias, o Mac Rumors diz que a Apple está preparando com o iPad OS 18.3 o suporte para um novo iPad de entrada, um iPad de 11 polegadas. Então parece que a gente vai ter aí um novo iPad Boy já no comecinho do ano. O iPad OS 18.3, que está em beta, que a Apple lançou recentemente o primeiro beta, geralmente essa versão 0.3 ela é lançada ali entre o final de janeiro e começo de fevereiro. Então, a gente tinha rumores de que a Apple lançaria um iPhone SE em março, né, a quarta geração do SE. Então, pode ser que a Apple guarde talvez ali para o finalzinho de fevereiro ou até comecinho de março, para lançar tudo junto, né? Libera iOS 18.3, lança iPad de entrada, iPhone 6, acho que até faz sentido, né? Um evento para... Não, talvez nem evento, a Apple agora tem essa, né? Press release, vídeo no YouTube, mas o lançamento de aparelhos de entrada. Então pode ser que já aí no comecinho do ano, nos 3 primeiros meses, a gente tenha um novo iPad de entrada e também o iPhone SE, que está todo mundo esperando. O que eu fico me perguntando sobre esse iPad de entrada é que chip que eles vão botar nesse iPad, porque fica ali numa situação meio... Esse é o iPad mais baratinho, então eu me pergunto, será que a Apple vai colocar um chip mais potente para ele ter Apple Intelligence? A gente já viu que no iPad mini ela colocou o A17 Pro para não colocar nem o A18 e nem, sei lá, um M da vida. Então acho que se esse iPad, né, estiver nos planos da Apple colocar Apple Intelligence nesse iPad, que de certa forma faria sentido, a gente está vendo a Apple colocar Apple Intelligence em tudo, tem rumor de até, né, aquele HomePad que está sendo chamado, vai ter chip A18, eu imagino que esse iPad também vá suportar Apple Intelligence, e aí para mim faz mais sentido que ele tenha o tal da 17 Pro, que deve ter um monte sobrando lá para esses aparelhos mais baratinhos, mas fico curioso para ver se a Apple vai colocar Apple Intelligence mesmo, ou se esse iPad poderia ser baratinho demais, né? Ele custa $300 lá fora, nessa faixa de preço mais ou menos.
se ele vai ficar de fora dos recursos de IA da Apple. Mas tudo indica que comecinho do ano já teremos alguma novidade de hardware. Se eu fosse chutar, eu diria que ele vai sim ter recursos de IA, porque a essa altura já começa a ser vergonha você lançar um produto, né? E vale lembrar, o último iPad foi lançado em 2022, ele está atrasado o lançamento, só não é pior do que do iPad 4 para o 5, né? Que ele passou, foi 2012 e depois foi 2017 que foi lançado, foi um absurdo assim, ele passou 5 anos sem receber a atualização. Então esse já é o segundo maior intervalo que não teve lançamento de iPad, estamos vivendo ele agora, então tem que ter, né? Porque se não for atualizar agora para a Apple Intelligence, vai ser que 2027? Não é possível, né? Então pensando nisso, eu imagino que ele vai ter sim. A boa notícia, se não tiver, é que ele vai fazer tanta falta aparentemente, porque chega, mas não tem, né? Então acho que vai ser... Tem outra coisa também, né? Ela anuncia, tudo bem que são as fontes do Mac Rumors dizendo isso, mas ela lançar o iPadOS 18.3 com suporte a esse novo iPad não quer dizer que esse iPad vai chegar junto disso. Quer dizer que o sistema vai estar pronto para receber, para ter suporte ao novo iPad e que ele deve ser lançado antes do 18.4, senão viria o suporte por lá, né? Então acho que a janela é um pouquinho mais elástica do que a gente achar que vai ter aí um evento junto do lançamento do 18.3, uma coisa assim. Pode ser que tenha, mas não é necessariamente uma coisa tão atrelada a outra assim. Só fica o asterisco aqui pra gente prever todas as situações possíveis, ou a maioria das que der. Se eu tivesse que dar um chute, eu diria que o 18.3 sai ali, né, de novo, finalzinho de janeiro, começo de fevereiro, mas que esse iPad mesmo vai ficar lá pra março, junto com o iPhone SE, porque daí o software já tá disponível, depois a Apple só libera ali um firmware novo específico pro iPad, e tá tudo certo, mas acho que esse é o cenário mais provável, que os novos hardwares apareçam em março. Exatamente. Agora, falando em Apple Intelligence, ela deu uma tropeçada feia com a BBC, porque teve o caso lá daquele cara que matou o CEO da empresa da seguradora de saúde, e a Apple, uma das funções da Apple Intelligence é fazer um resumo de múltiplas notificações de um mesmo aplicativo. Então você está numa reunião, chega um monte de mensagem lá, você acabou a reunião, você olha, aí tem, aqui no aplicativo da BBC, teve essa notícia, essa aqui. No aplicativo de mensagens, essa conversa aqui, o pessoal falou disso, etc. A gente já vinha vendo, especialmente nos aplicativos de troca de mensagens, que conversa em grupo muda loucamente os assuntos, cada um manda uma mensagem sobre uma coisa, alguém responde, vai, aí ela se perde com isso. Às vezes ela gera resumos que são pouco sensíveis ao assunto, do tipo, o pet da família morreu, pediram pizza, sei lá, eu tô inventando, não teve talvez um exemplo assim, mas é só para mostrar aqui o tipo de coisa que acontece. Mas, recentemente, a gente viu tanto com o New York Times quanto com a BBC, a Apple Intelligence errar na hora de fazer o resumo. Com o Times foi que o Netanyahu tinha sido preso, e não foi isso que aconteceu, teve o julgamento, etc, assim, né, a deposição, enfim, né. E com a BBC, o resumo disse que o Luigi Mangione, que é o cara que matou o CEO, que ele tinha atirado nele próprio. O Luigi Mangione não atirou nele próprio, mas deu que o resumo da Apple disse que a BBC tinha dito isso, e a BBC ficou meio brava, né? Deu muito o que falar, né? Tanto a BBC escreveu um artigo reclamando formalmente a Apple, né, falando que eles se defendendo, a BBC News é um dos veículos de vídeo mais confiáveis do mundo, e que o que a Apple fez, né, é preocupante. Então, é claro que eles não gostaram aí do que rolou, e agora já tem uma associação pedindo, uma associação ali de jornalistas pedindo para que a Apple derrube esse recurso de resumir as notificações, que, assim, usando na prática no dia a dia, às vezes eu me questiono a utilidade dele. Às vezes eu acho legal, mas às vezes eu falo, será que realmente é necessário? Porque quando eu penso, pelo menos, em manchete, a manchete geralmente já é o resumo da notícia que você vai ler. Daí ele tá resumindo o resumo da notícia, e aí acabou virando isso aí. Eu sei que quando você configura, né, o iOS 8.1 pela primeira vez, agora no 18.2, ele aparece uma tela lá explicando o que é o recurso e deixa você escolher quais aplicativos ele faz o resumo, né? Não é para todos, você consegue desselecionar ou selecionar, então, em teoria, o usuário consegue lá escolher, tipo, não quero que resuma as notificações da BBC, e aí elas ficariam de fora, mas, né, por padrão ali, a tela já vem com todos ligados,
Então não sei se é o caso, sei lá, de nas próximas atualizações a Apple mostrar essa tela só que com tudo desligado, e aí você escolhe quais aplicativos você quer que tenham as notificações resumidas, ou se de repente, por padrão, a Apple já ali em segundo plano já desliga para aplicativos de notícia, e aí se você quiser, você vai lá nos ajustes e liga para evitar esse tipo de situação. Claro que mesmo assim, né, se o recurso um dia der uma mancada, o pessoal vai ficar bravo, vai reclamar. É meio complicado mesmo, mas eu realmente não consigo imaginar qual que seria a melhor alternativa para deixar todo mundo feliz nesse caso. Mas que, né, repercutiu bem feio, repercutiu. Assim, é impossível deixar todo mundo feliz fazendo ou não fazendo qualquer coisa, né? Não tem muito jeito. É curioso porque eu ainda não tive contato com esses resumos, porque o meu iPhone não é compatível com a Apple Intelligence, e como a maior parte das minhas comunicações acontece em português, o resumo no macOS não aparece esse tipo de coisa. Então a única coisa que eu vejo de resumo é de mensagens de e-mail que chegam em inglês, e aí tem o íconezinho de resumo e mostra, e geralmente faz um bom trabalho, nunca passei por um problema desse jeito. E também a função do Safari, que se você for lá no modo leitura, né, é muito escondido, vai em Show Reader Mode, aí lá dentro, embaixo do cabeçalho, o título da matéria, aparece lá, resumir. Aí você clica em resumir e vem um resumo. Esse resumo, eu acho ele bem ruim, porque ele geralmente é tão genérico assim, ele passa tão por cima do conteúdo, que você dificilmente aprende alguma coisa com o resumo. Tudo bem que o resumo não é para aprender, mas vocês entenderam o que eu estou falando. Ele não contribui nada, além do que eu já vi no título vai ser o que está no resumo. É muito, muito ruim, muito superficial, né? E uma coisa que eu sinto falta, que é uma coisa que a maior parte de ferramentas de IA tem, é o lance de você sinalizar se você curtiu ou se você não curtiu. Porque na escala, ainda mais quando tem produção, que foi lançado oficialmente, quanto mais as pessoas dão um joinha para cima ou um joinha para baixo, isso é usado para o modelo entender qual que é. Eu vou usar aqui entender como se o modelo... Eu sei que o pessoal acha ruim isso, mas vamos lá, né? O modelo entender se o resumo foi útil, se não foi, e sacando que tipo de resumo é mais útil, que tipo de resumo não é. Nas notificações, eu imagino que não tenha isso também, né? De você curtir ou descurtir o resumo. Eu não lembro de ter visto. Talvez eu vou até depois explorar isso, clicando ali arrastando a notificação, clicando nas opções, mas eu olhando assim por cima, eu não lembro realmente de ter. Acredito que você teria que manualmente, sei lá, tirar um print lá no feedback do beta e mandar o screenshot para Apple, o que as pessoas, né, convenhamos, têm preguiça de fazer. Um total de 0 pessoas fez isso até hoje, né? A BBC fez o quê? Fez uma matéria para falar que estava ruim, não foi mandar o feedback, né? Então eu sinto falta disso. Se você pegar essa mesma matéria e jogar num ChatGPT, num Claude e pedir para resumir, façam isso, para vocês entenderem a diferença de um resumo útil de um resumo que, nesse caso, ele tende a ser mais inútil mesmo. Não tem, por exemplo, opções de refaça o resumo ou seja mais detalhado, como é, por exemplo, quando você faz com texto, né? Você está mexendo no texto lá, com a Apple Intelligence, você coloca, faz assim, transforma em bullet points, né? Isso eu sinto falta. Então, acho que mesmo o que está no ar, minha reclamação tem sido essa, né? Mesmo o que está no ar de Apple Intelligence, tá 2 anos atrás do que o resto do mercado está fazendo, e a gente pensando que agora só em junho a gente vai ver os próximos capítulos e melhoras do que a gente vai começar a ver a partir de setembro só, putz, tá voltas atrás, o que é uma pena. É por isso que eu escrevi recentemente sobre como a Apple precisa mexer na estrutura dela para a parte de IA, porque se ela não fizer isso, eu não vejo como ela vai conseguir, não é nem alcançar o mercado, mas ela própria esquece o mercado, disponibilizar funções que de fato acrescentem aqui ao dia a dia das pessoas, e ela ainda não se pronunciou, né, sobre esse lance da BBC, pelo menos na matéria dizia isso, eu não me lembro de ter visto nada na última semana, o que quer dizer que ela não vai se pronunciar, né? A não ser que continue, e vão continuar aparecendo casos assim. Tem que ver se um Times da vida também reclama, né? Lembra quando a Joanna Stern fez aquele texto excelente sobre o teclado borboleta? Que você ligava ou desligava o erro do teclado, porque o dela parou de funcionar, sei lá, a tecla V, a tecla N e a P. E aí você lia o texto inteiro dela faltando N, V e P, ou você ligava e desligava. Depois disso, depois de anos do pessoal reclamando, precisou de uma coisa dessa para a Apple passar tanto a vergonha em público, com um veículo gigantesco como esse, para ela falar sobre isso, e não sei se isso foi ou não a gota d'água, mas ela desistiu
do teclado borboleta. Então vai depender muito dessa pressão, não só popular que já existe, mas também de veículos para uma coisa tão importante quanto resumir o trabalho de outras pessoas para assuntos tão importantes quanto esse aqui, do Luigi Mangione, e certamente de outros também, do Netanyahu também. Então é uma vergonha que ela não precisava estar passando a essa altura do campeonato, eu acho. Eu acho que ela não vai se manifestar por enquanto, ou talvez nunca, mas eu tenho certeza que isso já repercutiu internamente e que já devem estar tentando buscar alguma forma de contornar a situação. Pelo que eu entendi, acho que o que aconteceu aqui foi que na hora de resumir eles misturaram ali várias manchetes, então acabou gerando essa confusão, né? Uma manchete, né, errada, essencialmente. Então talvez eles melhorem ali de um jeito para falar para ela, olha, você vai juntar, vai fazer um resumo de todas as notificações, mas cada uma, né, no seu próprio quadrado, não mistura os resumos, né? Talvez faltou uma instrução melhor ali, porque nos códigos é muito legal, eu já explorei os códigos, tem certinho, né, como que a Apple comanda a IA, fala, você é uma IA que tem que responder bonitinho, Então talvez, né, eles ajustem aí para a Apple Intelligence não fazer mais essa confusão de juntar as manchetes e misturar tudo ali. Agora, não surpreendentemente, o Tim Cook disse recentemente que a Apple nunca falou a respeito de cobrar em troca ali de inteligência artificial. Isso vai contra uma coisa que eu tinha de expectativa, mas a gente já pode falar sobre isso, mas antes, ajuda a gente a entender qual que foi o contexto dele ter falado isso e talvez até o site do 95Mac repercutiu o porquê, né, de que a Apple nunca pensou em fazer essa cobrança. O Tim Cook disse numa entrevista para o Wired que eles perguntaram, olha, algumas empresas, né, a OpenAI mesmo faz isso, cobram por serviços de IA, né? Você consegue usar o ChatGPT de graça, mas tem lá as versões pagas que desbloqueiam ainda mais recurso. A resposta do Tim Cook foi que a Apple nunca considerou cobrar por IA porque eles consideram, né, uma tecnologia que é parte fundamental ali do aparelho. Ele até fez aquela, é tão importante qual o multitouch, né, que habilitou, ele que permitiu a revolução dos telefones, dos tablets. Então, para eles, IA é parte fundamental. Eu não sei até que ponto essa parte de nunca consideramos é verdade. Eu não duvido que isso, né, em algum momento tenha passado lá, tipo, e aí, gente, a gente vai cobrar, a gente não vai? É a Apple, eles adoram uma assinatura, né, mais hoje em dia. Então, assim, eu não sei se, né, realmente nunca, mas talvez é um sinal de que no momento realmente a ideia não é cobrar por nada. Eu lembro que tinha mesmo especulações, a gente até imaginava, no futuro algum recurso Pro da Apple Intelligence, que daí você precisa pagar para usar, mas talvez a fala agora do Tim Cook reforça que, né, a ideia da Apple realmente não cobrar, até porque, né, eu sei que tem lá os servidores na nuvem, a gente até falou que eles estão fazendo um chip para isso, mas boa parte do que a Apple Intelligence é processada no próprio hardware, então daí realmente talvez não faz tanto sentido cobrar por algo que é processado no próprio aparelho. Eu acho que essa é uma daquelas frases que daqui a 5 ou 6 anos vai ser retratada assim, mas a Apple disse que ela nunca cobraria por inteligência artificial, por que ela está cobrando agora? Primeiro, não foi isso que o Tim Cook disse, ele falou que eles nunca consideraram cobrar por IA, não é que nós nunca vamos cobrar por IA, e eu acho 100% inevitável que em algum momento a Apple passe a cobrar pelo uso de alguns tipos de IA, porque a conta não vai fechar de outra forma. Agora não está cobrando por quê? Porque a IA custa R$6.000, tem que comprar iPhone novo para você usar a IA. Então é uma outra conta. A IA está fomentando a demanda pela troca de aparelhos, de Mac, de iPhone, de iPad. A hora que até os aparelhos mais básicos tiverem IA, a pressão por você aumentar o faturamento vai existir. Por isso que a Apple migrou para assinaturas de tudo, e quase para assinatura de iPhone. Né? A gente acabou de falar sobre isso. Então, as próprias funcionalidades de IA, especialmente as mais avançadas, gasta muita água, gasta muita GPU, custa caro para você fazer. Né? É outra escala. Eu não imagino que a Apple vá lançar tudo que a OpenAI está lançando. Nem tem porquê ela lançar um equivalente ao O3, que a OpenAI anunciou aí na semana passada, que nem vai lançar, quer dizer, que nem lançou, vai lançar em janeiro e fevereiro o modelo mais parrudo. Ela não precisa competir nesse nível. Mas ela tem que competir nas coisas que serão úteis no dia a dia, como essas que ela está querendo fazer e mesmo assim está falhando. A parte de resumo, a parte da Siri por conta própria ser mais útil do que qualquer coisa que ela faz hoje,
e que nesse momento o ChatGPT está funcionando de step aí, de tapa-buraco, enquanto ela não disponibiliza. Mas é claro que vai ter assinatura. Você pega... Eu vou comparar de novo com a OpenAI, né? É outra situação, mas só para dar um exemplo aqui. Tem um plano gratuito, tem um plano de $20 por mês e tem o de $200 por mês. Até lá fora isso obviamente é caro. R$200 por mês seria caro, né? Tudo bem que seria quase o preço da assinatura básica, né? E tá piorando, mas ainda assim, deu para entender o que eu quero dizer aqui. Tem um motivo, né? Tudo bem que a OpenAI vive só disso, não vive de vender hardware que banca o resto do software, mas é inevitável que funções de IA sejam parte ou de uma assinatura de IA Cloud, ou de Apple One, ou que vire uma assinatura própria. E quando isso acontecer, a gente vai ver o pessoal falar que nem com o Jobs falando, se você vira uma stylus, quer dizer que eles erraram. Sim, para aquela época. E aí quando pintou o iPad, mas o Jobs não falou que o stylus era uma porcaria? Não foi isso, né? Então vai ser muito fácil distorcer isso que o Tim Cook falou na hora que a Apple inevitavelmente lançar uma assinatura de alguma coisa que tiver a ver com IA. Foi... E nem é culpa dele, ele se explicou, né? Mas é para esse momento, né? Para o futuro. Mas vem aí, é inevitável, tá? Já fica o infeliz aviso aqui. O que ajuda a Apple hoje realmente é que no momento, como o Marcos falou, a Apple Intelligence ajuda a vender iPhone. Talvez não ajude tanto, mas ajuda, né? A gente sabe que um ou outro ali acabou se sentindo motivado a trocar de aparelho para ter Apple Intelligence, então a Apple acaba ganhando bastante com a venda de hardware, mas quando todo mundo tiver acesso, e aí uma hora ela vai ter que diferenciar as coisas, e aí não dá para ficar convencendo as pessoas a trocarem todo ano, porque o iPhone do ano que vem ganhou um recurso extra de IA. E eu acho que nesse momento vai fazer mais sentido uma assinatura para você ter acesso aos recursos mais recentes. Vamos comparar com o assistente lá, o Google Gemini tem o Plus, enfim, né? Acho que isso vai rolar. Agora, há algumas semanas, a gente repercutiu aqui que a Baidu estava quase certo, carimbado, oficiado, se é que existe essa palavra, que ela ia virar a parceira da Apple lá para disponibilizar a Apple Intelligence na China. E eu falei, olha, isso tá com cara de que a Baidu vazou essa notícia para tentar pressionar fechar logo um contrato. Nessa última semana, essa minha teoria ganhou mais peso, porque parece que está se embolando a situação, ao invés de estar mais próxima de ser resolvida, e de que a Apple tem estreitado as discussões com a Tencent e também com a ByteDance, dona do TikTok, para elas fornecerem a IA, o substrato de IA, assim como a OpenAI oferece no Ocidente, para que lá na China a Apple tenha também a Apple Intelligence complementada por uma outra empresa que já tem IAs mais úteis. Por que isso está acontecendo? Qual é o contexto dessa notícia? Esse tipo de notícia é bem o que a gente tinha antes do lançamento da Apple Intelligence nos Estados Unidos, porque falava, a Apple vai lançar com a OpenAI, não, a Apple vai lançar com o Google. É bem isso, a Apple estava explorando ideias e no fim das contas a gente soube que apesar de ter ali um lançamento exclusivo com a OpenAI, ela vai abrir para todo mundo eventualmente. Então lá na China é a mesma coisa, ela está tentando escolher alguém para ser o primeiro modelo e aí depois vai abrir isso para outras possivelmente. A questão lá na China é um pouquinho mais complicada porque lá a gente sabe que o controle, né, sobre a informação, a internet é muito maior e a China exige que para você ter uma plataforma, um serviço lá, você tem que ter servidores, né, operando na própria China para eles terem um controle maior sobre as informações. E aí, no caso da Apple Intelligence, fica meio complicado porque a regulamentação de lá exige que os modelos de IA sejam processados lá na China. E aí, para a Apple trazer os modelos dela para a China, envolveria ela abrir muita coisa para o governo de lá, para eles terem acesso às coisas, o que a Apple não quer. E aí o jeito para facilitar isso seria ter um parceiro local para processar esses dados. E aí foi quando surgiu essa notícia, que a Apple está conversando com o Baidu, até falaram que, né, os resultados com o Baidu não estavam sendo tão legais, e aí agora temos aí, né, a Reuters disse que a Apple também está conversando, tentando negociar com a Tencent, com a ByteDance, então ela está tentando escolher ali algum parceiro para trazer a Apple Intelligence para a China, mas lá a coisa realmente é mais delicada justamente porque o governo chinês tem algumas leis bem mais restritas sobre, né, plataformas de fora e principalmente plataformas de IA, porque eles exigem que os dados sejam processados em servidores de lá. Então hoje, né, o que a Apple tem lá, os cloud computers, né, os computadores de nuvem, ela teria que ou lançar os dela lá na China, só que daí é complicado porque a ideia é ser privada e ela teria que abrir isso para o governo. E o jeito de
burlar isso seria fazer parceria para que uma terceira processe os dados na nuvem, o que também seria meio contraditório, né? Porque daí eu não sei se lá na China daí eles forçariam mais o processamento local on device e colocariam menos coisas para processar nesses servidores de terceiros para, né, evitar ali a questão de privacidade, ou se eles vão falar que não vai ter nenhum parceiro e que vai ser 100% on device, o que também pode ser complicado, porque, né, eventualmente vai precisar de alguma coisa mais complexa, que precisa do servidor e, enfim. A grande questão realmente é essa, que para os chineses acho que vai demorar um pouco mais para terem Apple Intelligence. Na Europa a gente sabe que a Apple já está se acertando para lançar em abril, mas na China ainda não tem previsão e o Mark Gurman já falou várias vezes que a Apple quer acelerar isso, porque ela quer tentar usar a Apple Intelligence para vender mais aparelhos lá na China, que é um mercado importante, mas a depender dessas regulamentações vai ser bem complicado para eles. E tem uma questão que é o seguinte, né? Na China, o próprio iCloud mora lá. A Apple tem servidores de uma terceira que ela usa para armazenar os dados de usuários chineses, porque lá é assim que é a regra do jogo. Então, a alternativa disso é não operar na China, de onde a Apple tira 20% do faturamento. O que será que ele escolheu, né? Então, não tem jeito. Então, ela fazer a parceria com quem quer que seja, dá meio na mesma da parte de privacidade, porque ela já começa com game over lá. A China já tem, se ela quiser, ela, né, prende ali, apreende, enfim, os servidores que ela quiser do mesmo jeito. Essa não é uma questão, porque ela já perdeu essa briga, né? Mas o mais provável é que ela faça mesmo a parceria com o Baidu ou com a Tencent, apesar de que se a conversa está no começo agora com a Tencent, sei lá. Acho que a ByteDance não tem muito... Os modelos da ByteDance são outros, eles fazem muita coisa interessante de vídeo, por exemplo. Eles têm os de texto também que são um pouco piores, mas assim de vídeos, mas não é o foco da Siri, não é esse, né? Então minha expectativa é que seja mesmo uma Baidu, ou alguém por fora, tipo uma DeepSeek, que é uma chinesa que está mandando muito bem para modelo de LLM também. Vamos ver, mas esse que tá... O imbróglio tá nesse nível. Agora, trazendo para cá, pintou uma novidade anunciada, na verdade, pela OpenAI, né, para o ChatGPT, que eu acho que vai ter um impacto bacana para quem já tem o ChatGPT como base aí no dia a dia, que estava compatível já uma função para IDEs, aqueles programas de fazer código. Então, o próprio Xcode, você ligava no ChatGPT para Mac a função dele se conectar ao Xcode, e você e o ChatGPT conversavam a respeito do código que está lá no Xcode. Não tinha que trazer para o ChatGPT, então você consegue interagir desse jeito. E agora isso ultrapassou a barreira dos aplicativos de programas de programação e chegou em texto puro também, né? Isso mesmo, eu até comentei aqui na época, o ChatGPT ganhou, o aplicativo de Mac ganhou essa integração com o aplicativo de terceiro, então, como o Marcos explicou, você podia perguntar coisas para o GPT sobre o que estava no Xcode, por exemplo, e ele respondia sem você ter que ir lá, copiar o código, colar, e você dá permissão, né? Tem toda uma questão de privacidade, você dá permissão, e aí o ChatGPT consegue controlar esses aplicativos específicos. Agora, na semana passada, a OpenAI lançou uma atualização e expandiu o suporte a vários outros apps. Agora, né, não temos só IDEs ali. Eles expandiram para outras IDEs, tem agora suporte Android Studio, Appcode, tem suporte ao BBR, tem vários aplicativos, mas um bem interessante é o suporte ao Notes da Apple, né, o aplicativo Notas ali padrão do macOS. Então, você agora consegue pedir para o GPT acessar suas notas, conversar sobre suas notas, fazer alguma modificação. Então, para quem usa muito Notas e usa o GPT, é uma atualização bem legal. Também funciona com o Notion agora, que também é um aplicativo bem popular, também é bem legal. E a OpenAI diz que pretende continuar expandindo o suporte a mais aplicativos com o tempo, para justamente facilitar a interação ali com partes do computador entre o ChatGPT e os aplicativos de terceiro. Muito legal porque no próprio macOS agora, com o 18.2, né, com o macOS, na verdade, o macOS é 15.2, já tem ali a integração também com o ChatGPT na Siri, que você consegue conversar, de repente você consegue pedir ali me fala sobre o que está na tela, ele tira um screenshot e já manda para o GPT. Então a coisa está ficando bem legal, bem interessante ver eles suportando aí os aplicativos da Apple. Eles acabam, de certa forma, aí tendo uma parceria, e vem muito mais por aí. Eu já testei com o Xcode, achei super legal a integração, dá para fazer muita coisa, então imagino que o futuro nos reserva coisas muito legais no quesito dessa integração do ChatGPT com os aplicativos de terceiro, lembrando que por enquanto continua restrito para os planos pagos, né? GPT Plus, Pro, ainda não tem no ChatGPT gratuito. Até perguntei para a OpenAI, eles falaram, olha,
A ideia é que no futuro todo mundo possa ter acesso, mas no momento não vai rolar. Tô torcendo para chegar pro Ulysses, logo que é o aplicativo que eu uso para escrever. Nesse momento aqui no ChatGPT, para mim aparece que ele é compatível com o Notes, porque é coisa que eu tenho instalada, né? Então o Notes, o VS Code e as coisas mais nativas, tipo o Terminal, o próprio Xcode, tem o Text Edit também, Script Editor. Então isso com o tempo deve começar a expandir para mais aplicativos. E foi um exemplo que eu dei lá no IA Sob Controle. Imagina a hora que isso for compatível com um Photoshop, com um After Effects. Escuta, como é que eu faço para eu deixar... você vai aqui, vai ali e tal, você mexe nisso. Eu acho que isso vai ser bem interessante para virar o que a Microsoft chama de copiloto, o assistente de produtividade de mais programas. Então, mal posso esperar para esse futuro chegar, mas tá aí, para quem já trabalha com aplicativos compatíveis e assina o ChatGPT para usar o programa de Mac com esse Work With, que é o nome da função, acho que pode dar um belo de um adianto. Agora, indo para Europa, a gente segue afundando. Não queria trazer isso porque parece já dar uma conotação ruim, mas segue se complicando ainda mais a situação da Apple por lá, porque a Europa quer que a Apple garanta o que ela chamou de uma interoperabilidade eficaz entre o iOS e outras plataformas. Felipe, o que isso quer dizer e por que isso está acontecendo? Como a gente até comentou antes, dezembro é uma época de bomba, né? E aí, do nada, já era bem tarde da noite, a União Europeia soltou uma bomba, um documento exigindo ali, né? Foi meio uma sugestão / exigência, falando que a Apple precisa melhorar muito mais a interoperabilidade entre o iOS e outros aparelhos, outros acessórios. Então, a União Europeia publicou ali esse documento e, basicamente, eles dizem que a Apple já fez várias coisas, né? Já fez várias mudanças, teve o DMA que exigiu ali as mudanças da App Store, mas agora o foco não é mais aplicativo, o foco é o suporte a outros ecossistemas. E segundo a União Europeia, a Apple teria que, por exemplo, abrir o AirPlay, abrir o AirDrop, que atualmente só funcionam com aparelhos da Apple. Eles também exigem que a Apple permita que os aplicativos de terceiro tenham acesso a multitarefas em segundo plano de uma maneira plena, porque hoje é tudo muito controlado no iOS. Você tem lá APIs específicas para rodar processos específicos. Um aplicativo ele pode tocar áudio em segundo plano, mas não é que o aplicativo está rodando. Ele tem um processo que separa o áudio e só o áudio fica rodando, né? Só a parte de localização. Nunca é o aplicativo todo. Questão de consumo de energia. Só que a União Europeia argumenta que os aplicativos da Apple podem rodar em segundo plano, que é uma verdade. O Photos da Apple, por exemplo, ele pode sincronizar quando ele quiser em segundo plano. Se você usa o Google Fotos, você só consegue sincronizar quando o aplicativo está ali aberto, senão ele não sincroniza direito. Então existe essa limitação. Aí a União Europeia está argumentando que a Apple tem que dar os mesmos acessos para os desenvolvedores terceiros. E aí também ela citou, né, o suporte a acessórios, smartwatches, headsets, porque o iOS tem aquele emparelhamento todo bonitinho e os outros acessórios não. A gente até falou, a Apple melhorou isso com o iOS 18, tem novas APIs, então não sei se a Apple vai tentar argumentar que ela meio que já tentou resolver isso, se a União Europeia vai aceitar, mas o fato é que a União Europeia quer que a Apple abra ainda mais o ecossistema, e é claro que a Apple não gostou nada disso, e a Apple já estava esperando, porque assim que saiu o documento, a Apple já mandou um outro documento, eles publicaram, e já começa, né, com o título ali, It's Getting Personal, né, está ficando pessoal. E a Apple fala como o DMA abusa, e eles reclamam, né, usam todo aquele argumento de como a Apple criou um ecossistema que empodera os desenvolvedores, que é seguro, que é privado, e como a União Europeia malvada está tirando a segurança dos usuários, aí fala de Touch ID, de Face ID, como é incrível, e vem ali, né, falando tudo que a União Europeia quer que eles mudem. E aí tem um caso bem específico, porque eles falam principalmente da Meta. Segundo a Apple nesse documento, a Meta é uma das empresas que mais bateu na porta da União Europeia reclamando da Apple, pedindo, né, que eles liberem aí acessos a APIs que são atualmente restritas. E o argumento da Meta é que os acessórios deles não funcionam tão bem no iOS, né? Por exemplo, o Ray-Ban Meta, os MetaQuest. Então a Meta argumenta que ela precisa de acesso a APIs mais específicas para conseguir fazer esses devices sincronizarem melhor com o iOS. A Apple argumenta que o que tem hoje é suficiente, que dá para usar tranquilo, o Ray-Ban, os acessórios da Meta no iOS, que não precisa de mais acesso específico.
E ela até comenta, né, tudo que a Meta quer acessar, AirPlay, quer acessar conectividade, quer acessar dados de redes Wi-Fi, e eles falam, né, que isso é usado para, né, coletar dados, para rastrear você, para fazer o que a gente chama, né, de fingerprinting. Então, tem todo um argumento ali, mas, por enquanto, a União Europeia está fazendo meio que uma consulta. Eles até estabeleceram um prazo até 9 de janeiro de 2025. Eles vão fazer essa consulta. É uma investigação para ver mesmo ali o que vai rolar. A Apple, né, já apresentou o argumento dela. E aí, com certeza, depois disso, pode ser que essas sugestões se tornem, de fato, exigências para a Apple. E aí teriam que mudar mais coisas, mas, né, pelo tom desse documento, já dá para ver que a Apple não ficou nada satisfeita. E o ano que vem promete, né? A gente até comentou a relação Tim Cook e Donald Trump, tem aquele burburinho de que o Cook ligou pro Trump e reclamou que a União Europeia estava querendo multar eles, e o Trump falou, não, a gente vai resolver isso aí. Então, considerem a fonte. Mas é. Então, ano que vem, né? O ano que vem promete muita briga, não só de empresas, mas briga política mesmo. O que a Meta quer, né, um dos endgames dela é o seguinte, né? Até pintou, foi hoje uma matéria que fala que ela pretende lançar os óculos no ano que vem, até o fim do ano, que eles tenham um display que mostre notificação, que você consiga ver alguns resultados de interação por voz que você faz com a Meta AI. Né? O que ela quer é que a IA da própria Meta possa ler as notificações do iOS, mostrar isso nos óculos, porque aí ela consegue suplantar se a Apple lançar óculos que façam basicamente a mesma coisa. Né? As pessoas já vão estar usando ali o projeto dela. Diz que depois até da resposta e da boa aceitação daquele projeto Orion, que foi os óculos com tela que ela anunciou o protótipo, né, que nunca vai vender, mas era só para mostrar para onde eram os planos que a tecnologia apontasse, que ela acelerou esse desenvolvimento. Então essa é uma das coisas que ela quer. Isso tudo é resultado dela própria não ter conseguido lançar um telefone que deu certo quando ela lançou lá o Metafone, com parceria com uma fabricante lá e flopou. A nossa privacidade agradece, mas ela tá aproveitando o bom momento para ela para fazer isso e vai tentar ao máximo que ela puder abrir o quanto ela puder de todos os mercados para poder se enfiar neles antes que alguma lei baixe que defina se é para lá ou para cá. Ela está tentando ali cavar o dela. É o trabalho dela, né? Não tem jeito. Mas uma coisa é certa, essa última notícia sobre esse imbróglio que a gente vai ver, com certeza vai acelerar o tipo de coisa, cada vez com mais potencial de causar muitos estragos ou mudanças no sistema do iOS. Isso é certeza. Agora, uma coisa de futuro da Apple, de falar aqui sobre alguns rumores do que pintaram do que vem por aí, até também trazer aqui a premiação do Marques Brownlee, o MKBHD, de melhores telefones, de melhores, mas o menor também, no caso, telefones do ano. Mas antes, eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a Gorilla Shield, que está mais uma vez patrocinando aqui o A Fonte e segue oferecendo um jeito de, se você for em gorillashield.com.br e usar o cupom GHZ no checkout, você ganha 5% de desconto cumulativo com os descontos no site. Eles estão aproveitando ainda para Natal. Talvez se você comprar hoje não chega a tempo do Natal, mas chega o tempo de você aproveitar promoções que eles estão com produtos reembalados, tá com produtos 2x1 também, inclusive com fone de ouvido você compra um, não é que você compra o direito e ganha o esquerdo, não, você compra um par e recebe um outro par. Eles estão com outras promoções também que você pode aproveitar e com o cupom GHZ você ganha um desconto cumulativo de 5%. E eles têm acessórios, então tem capinha, tem película, tem fone de ouvido, tem carregador, tem cabo de tudo quanto é jeito, tem o comprido, tem o curto, tem Lightning, tem USB-C, tem trançado, tem que é mais resistente, tem que não precisa de mais resistente, prefere o mais tradicional mesmo. Tem o meu produto favorito deles que eles mandaram para testar, eles chamam de carregador por indução 3 em 1, que você carrega o seu Apple Watch, você carrega o iPhone e você carrega os AirPods, tem até uma luzinha de cabeceira, um LEDzinho que você liga, e você dobra ele e vira uma coisa fininha, tipo uma carteira assim. É muito bacana, eles estão também com um de compre um, leve 2 de carregador Qi por indução. Vale a pena dar uma espiadinha em gorillashield.com.br e usar o cupom GHZ no checkout para ganhar 5% cumulativo de desconto com tudo que rola no site. Uma última vez, gorillashield.com.br. Muito obrigado a Gorilla Shield pelo patrocínio de mais esse episódio do A Fonte e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu, Gorilla Shield. Felipe, pintou uma matéria daquelas que eu gosto no NetApp que fala assim, né? Não vai ter, mas espere. Porque falando sobre o AirPort, aquele roteador da Apple, que era muito bem quisto pelos usuários, ele funcionava também como um sistema de você estruturar melhor a rede da sua casa, o alcance era mais bacana,
tinha os AirPort Extremes e Express, que um era tipo um repetidor de sinal, etc. E a matéria diz o seguinte, não é provável que os roteadores AirPort da Apple voltem, mas não perca a esperança tão cedo, pode pintar uma outra coisa. Que outra coisa é essa? O Gurman falou na última coluna dele que a Apple não está trabalhando em um novo AirPod, porque a Apple está trabalhando num novo modem próprio dela, a gente sabe que ele vai ter 5G, Wi-Fi, tudo junto, que a Apple pretende já trazer esse modem ano que vem em alguns aparelhos, e o pessoal falou, a Apple fazendo o próprio modem, tá na hora de lançar um roteador de novo, né? Tem muita gente que é nostálgico aí quanto aos roteadores AirPod. Eles eram bem legais, inclusive, como o Marcos falou, tinham várias versões, tinha até o Time Capsule, que daí era o grandão, que tinha um HD dentro, e ele fazia backup do Mac sem fio, eu achava muito legal. E, por fim, a Apple acabou descontinuando, ela nunca mais atualizou esses roteadores, foram descontinuados, mas o Gurman falou que, no momento, hoje, a Apple não tem ninguém lá na Apple preocupado com fazer roteador. Mas que ele não descarta, e talvez ele tenha escutado aí de alguém, que algum dos aparelhos da Apple, como o HomePod ou a Apple TV, eventualmente venham a funcionar como modems, né? Talvez como um roteador que, sei lá, a Apple TV mesmo tem aquela versão mais cara, que na verdade é pelo armazenamento. Você compra com mais, acho que é 64, 128, não lembro agora quanto que tá os gigas da Apple TV, mas tem duas versões, você compra mais cara, ela vem com porta Ethernet. Então, talvez, sei lá, no futuro você vai ter uma Apple TV Pro que você pluga o cabo e ela funciona como um roteador. Isso é o que o Mark Gurman está sugerindo, né? Que você vai comprar ali uma versão específica da Apple TV ou até do HomePod, que tem uma entrada para cabo, e aí tudo aquilo funciona como roteador. Eu consigo até imaginar isso com o HomePod, por exemplo, que é um negócio que você já espalha pela casa. Aí, sei lá, você tem um HomePod grandão que você espeta o cabo nele e ele repete o sinal de internet através dos outros HomePods pela casa. Pode ser uma futura estratégia, né? A Apple está investindo mais em acessórios de casa, tanto que na mesma coluna aí do Mark Gurman, e a gente já vai falar desse assunto em seguida, ele deu mais detalhes sobre a tal câmera de segurança que a Apple está desenvolvendo, então parece que a Apple está interessada em entrar mais a fundo nesse segmento de casa. E eu acho que essa ideia, né, de usar a Apple TV HomePod como roteador talvez realmente até faça mais sentido do que fazer as pessoas comprarem um aparelho que é só roteador para colocar na casa, né? Talvez, sei lá, um HomePod que funcione como roteador até convença mais pessoas a comprarem o HomePod, né? Que hoje a gente sabe que o HomePod é meio flopado, então vai ser interessante. O ponto de toda a reportagem dele é esse, que com o modem próprio, isso abre muitas possibilidades para a Apple tentar e fazer 1000 coisas, né? Eu, por exemplo, estou ansioso para ver o tal Mac com conectividade celular, mas a ideia de pensar, sei lá, que um HomePod pode funcionar como modem, como roteador, me parece ser bem legal. Mas, de novo, tudo isso com rumor para daqui muito tempo, não é nada que vai chegar, sei lá, final do ano. Você fez uma costura que eu queria fazer mesmo, que a gente está vendo tudo na mão do Mark Gurman, mas ainda assim está vendo um aumento considerável nas iniciativas de coisas domésticas que a Apple tem o plano de lançar, né? Você falou sobre... Ele falou nesse fim de semana sobre a campainha inteligente, não só sobre a câmera de segurança interna, mas mesmo uma campainha ali, que é para concorrer com aqueles Ring da Amazon, que a Amazon comprou, na verdade, tem outros produtos assim também. Então a gente está vendo agora nesse finalzinho do ano já um ecossistema de produtos, não, mas de rumores que a Apple poderia lançar do HomePad, a câmera, a campainha, a outras coisas, se ela, junto disso, conseguir fazer esse sistema que, como benefício adicionado, melhore a qualidade do sinal das pessoas por toda a casa, excelente, né? E é curioso porque americano mora em casa, né? É difícil você ver americano morar em apartamento. E você pega... E as casas é engraçado que são todas meio de papel. E o pessoal consegue mexer na estrutura muito fácil. Então, você pega esses programas de tecnologia gringos, você fala, então, putz, fim de semana eu recabiei a minha casa inteira para os pontos de acesso dos quartos terem agora internet e não sei o quê. Fala, cara, o tempo que daria para alguém fazer isso no apartamento no Brasil, né? É muito inconcebível esse tipo de coisa. Mas por que eles têm que fazer esse tipo de coisa cabeada? Primeiro, porque dá, melhor. E segundo, porque as casas geralmente têm mais de um andar, na estrutura que você precisa para um Wi-Fi decente acaba aumentando. Tudo bem que por ser de papel as paredes, o sinal passa melhor. É melhor do que os concretos e coisa assim.
Mas é muito diferente estruturalmente e até culturalmente o que você muda numa casa nos Estados Unidos do que você muda no resto do mundo. Por isso que eu já fico reticente sobre a chance disso funcionar na mesma medida em outros países, né? Você tem um mercado que é gigantesco lá, que é o quê? De termostato. Você compra o termostato que funciona com a Alexa. E aí fica lá na parede o termostato bonitinho. Tinha como é que é o do Tony Fadell? É Nest, não era? É o Nest. Exato, que o Google comprou, né? E mesma coisa, virou uma família de produtos, aí eles mataram a marca, né? Essas confusões que o Google faz, né? Mas são produtos que não fazem, assim... Você precisa fazer todo um preâmbulo para explicar qual que é o benefício de você ter um termostato grudado na parede da sala de casa com a Alexa para você falar, ajusta a temperatura da casa para 22 graus. E o negócio fazer sozinho na casa inteira, né? Pro ar central. É uma outra coisa, assim, né? E esse é um mercado que ninguém conseguiu dominar por conta de fragmentação. E antes era pior ainda, você comprava a luz da Philips que só era compatível com a Alexa. Aí você comprava o aspirador que só funcionava por voz por meio da IA não, do sistema próprio. Tá melhorando, né? Tem várias iniciativas, tem o Threads, tem o Matter, aí a Apple propôs lá um padrão, o pessoal meio que adotou esse padrão, mas até agora não vi esse mercado decolar como parecia que era o potencial dele. Ao mesmo tempo as TVs já são compatíveis com isso, a gente comprou recentemente uma TV pro quarto aqui, e já tem compatível com AirPlay, compatível com não sei o que, com não sei o que lá, com Threads, como era, eu falei, olha... Não é que está andando isso, mas caminhando mais devagar do que a gente imaginaria na hora que os produtos todos se conversassem, né? Mas pelo que a gente está vendo, a Apple vai tentar entrar e dominar esse mercado que eu acho que não foi dominado ainda por um motivo, que eu acabei de explicar por quê, porque é muito difícil, né? Então, arrisca da gente ver esse ser a nova categoria de muita promessa da Apple e vamos ver em mercados além de Cupertino se isso tem o potencial de funcionar. Mas que bom que ela segue pensando em coisas novas, porque tem a chance aí de, no meio do caminho, ela acertar esse produto útil para todo mundo. Mas coisa para casa é meio cultural, né? É curioso isso. Então, vamos ver. É bem cultural e você explicou bem. Estados Unidos tem uma realidade muito diferente do resto do mundo. Tanto que, cara, no Slack do 95 Mac, toda semana tem, tu vou fazer o review de tal fechadura. E vai lá e troca a fechadura. Eu falo, gente, se eu for trocar a fechadura no meu apartamento, é todo um planejamento pra fazer isso. Eu não tenho fechadura eletrônica até hoje, que eu penso no trabalho que é colocar, o AP não é meu, é alugado, então se eu for embora eu vou ter que tirar ou negociar. É muita confusão. E lá eles mexem na casa e reviram a casa e trocam a lâmpada toda semana. Eu falo, gente, que ânimo pra fazer isso. Então aqui é mais... Primeiro que a gente já tem limite no que a gente encontra de tecnologia aqui, né? O acervo de produtos com HomeKit, afins, é bem mais limitado no Brasil. Você tem que importar, dá muito trabalho. Lá é mais fácil. Então, lá acredito até que funcionaria bem um negócio desse. Acho que as pessoas são mais adeptas já, né? Tem termostato em casa tudo controlado. A Apple tá tentando, não dá pra falar que ela não tá tentando. Tem o Matter, agora no 18.3 a gente até encontrou referências que parece que eles vão adicionar o prometido suporte a robô aspirador, que é algo que eu sinto que falta no HomeKit. Robô aspirador eu acho que já tá mais inserido no cotidiano das pessoas. Agora tá vindo aí, né, o suporte dentro do aplicativo Casa da Apple. É uma coisa que eu acho válido eles tentarem, né? Principalmente, de novo, tem aí a ideia do modem Wi-Fi deles, do modem, né, 5G Wi-Fi, que pode abrir novas possibilidades, então acho válido a tentativa, mas também é algo que eu não sei se vai pegar tanto assim fora dos Estados Unidos mesmo, essa ideia de, né, vender câmera e fechadura, e enfim. Você tocou num outro ponto que eu acho interessante, que é o seguinte, né? Lá, coisa de casa conectada é um brinquedo interessante. Aqui é caro pra caramba. Você pega até, sei lá, uma Philips Hue. Eu tentei achar o preço rapidinho aqui, não encontrei, mas assim, não dá, né? Então, essa é uma outra grande diferença entre os mercados, né, que é visto muito como luxo. Lá você vai lá fora, qualquer casa vai ter o sensor de presença, o sensor de abertura da janela, a cortina que fecha sozinha. Você montar uma casa inteligente nos Estados Unidos sai 1/1000 do preço aqui no Brasil e, enfim. Vamos ver, vai ser legal ver de fora, aparentemente, essas iniciativas da Apple, caso elas emplaquem, né? Com certeza. Agora, quem também ganhou rumor, e eu achei bem interessantes esses rumores, e esses podem ser úteis no mundo inteiro, são os AirPods. Mark Gurman também, no último fim de semana, falou sobre os planos da Apple para AirPods aí a partir do ano que vem. E ele fez um apanhado de coisas que a gente já tinha repercutido até aqui,
pontualmente ao longo desses anos todos de a fonte, mas parece que a próxima geração dos AirPods Pro, especialmente, vai dar uma boa agrupada, vai englobar vários sensores que tem a ver não só com saúde, mas também com humor. É isso? Faz sentido? É isso. Então, e segundo o que o Mark Gurman falou, os AirPods 3, os AirPods Pro 3, né, a terceira geração dos AirPods Pro, deve ganhar sim sensores de saúde, que parece já meio óbvio, porque até repercutimos em setembro, quando a Apple lançou o RC do iOS 18, ela deixou escapar nos códigos um novo fone da Beats, que tem já, né, fala nos códigos que tem um sensor de batimentos cardíacos, seria o primeiro fone da Apple, apesar de usar a marca Beats, com esse tipo de sensor, e aí ele ficaria ali na sua orelha, né, vendo ali seus batimentos e usaria isso para, enfim, diversas coisas. Seria útil para quem, sei lá, não tem um Apple Watch, então teria essas informações ali na hora de fazer um exercício. E mesmo com o Apple Watch, acredito que daria uma precisão maior, porque eu mesmo, às vezes, eu sinto que, eu reparo, quando eu vou fazer esteira, às vezes, dependendo do jeito que eu tô me movimentando, tem hora que o contadorzinho do batimento, ele fica cinza, porque ele, sei lá, às vezes o suor atrapalha ali, então você ter uma segunda fonte para coletar os dados acaba deixando ali a informação mais precisa. Mas o Gurman falou que a Apple pode até colocar, por exemplo, combinar, né, sensor de batimento, temperatura e até um sensor que vai juntar tudo isso para conseguir entender ali, né, o seu humor, né, outras medidas ali para ver como é que você está se sentindo, possíveis impactos, né? Geralmente é tudo igual a apneia de sono, né, uma possível apneia. A Apple geralmente vai para esse lado. Mas a gente deve ver, sim, AirPods Pro 3 com sensores de saúde. E é outra área que a Apple tem investido bastante, né? A saúde, a gente vê com os AirPods já, o lance de usar como aparelho auditivo, o Apple Watch. Então, não vai ser uma surpresa. Fico curioso para ver quando que vai ser. Se tratando de AirPods, eu acho que vai ficar mais pro final do ano. Eu acho bem provável a Apple lançar AirPods no começo, porque geralmente AirPods é associado com o iPhone e ela aproveita para lançar as duas coisas meio junto ali. Então eu diria que isso vai ficar para bem depois, mas ainda assim parece que ano que vem a gente deve ter novidades em relação a fones da Apple com esses sensores de saúde, que promete bastante coisa. A parte de temperatura eu acho uma coisa que até os fones da Samsung já tinham, não tenho certeza. E tem... O que mais me chamou a atenção foi que ele falou que os novos fones vão fazer o rastreamento de uma série, vão fazer medidas de uma série de questões psicológicas. O que isso quer dizer, não sei. Deve ser integrado com o diário lá, o programa direto, o aplicativo de diário, mas eu sei que existem relógios, tem até o anel também que mede o estresse, e aí tem medidas e o que isso significa para cada um deles, né? Mas uma série quer dizer que é mais de um, né? Então eu fico bem curioso para saber o que vai ser isso. E também saiu esses dias, acho que foi também na mão do Gurman, ele falou sobre câmera, né? Que a Apple segue investindo no jeito de colocar câmera, sensor até... Não seria uma câmera para tirar foto, imagino, né? De você apontar a hastezinha do AirPod para frente e bater duas vezes para ele fazer uma foto. Não faz sentido uma coisa dessa, mas um sensor de contexto situacional fecha totalmente. Já falei trocentas vezes, vou repetir, né? Com você, ao invés da Apple lançar óculos, ela já tem o fone de ouvido que faz a mesma coisa. Você fala, escuta, que música é essa? Né? Os óculos da Meta ganharam integração com o Shazam agora, por exemplo. Ou então você só olha, você está olhando para uma árvore e fala, cara, que árvore que é essa aqui? Que é sempre o exemplo que pinta nas demonstrações. Então, a Apple já tem um vestível amplamente aceito, amplamente usado, que deu certo, que seria um negócio de Fortune 500 sozinho e que tem o potencial de colocar um sensor para ela poder botar IA. Então, isso tudo começa a fechar e virar um AirPods 4, um AirPods Pro 4, por exemplo. Mas esse 3, com mais sensores ainda, me faz lembrar quando o Tim Cook falou assim, o pulso é interessante, né? Um lugar que você consegue aferir muitas medidas diferentes. No fim das contas, os AirPods estão aproveitando um outro ponto de medida de inputs humanos e que é bem promissor. Gosto muito de todas essas notícias e espero mesmo que isso venha da forma como o Gurman está falando aí. Seguimos ansiosos. Exatamente. E caminhando para o final aqui do episódio de hoje, eu gostei muito do título que você usou para falar sobre a premiação. O Marques Brownlee, o MKBHD, ele já faz 10 anos aí, a premiação dos melhores do ano, os melhores telefones e por várias categorias, melhor câmera, melhor desempenho geral, etc, etc. E você falou o seguinte, que o iPhone 16 é surpreendentemente
o melhor telefone pequeno desse ano, de acordo com o Marques Brownlee. O que isso quer dizer? Pois é, porque tem várias categorias, ele não escolhe apenas o melhor telefone, mas sempre tem melhor câmera, né, melhor custo-benefício, são 10 categorias. E aí, nesse ano, ele sempre tem a categoria melhor telefone pequeno. Vamos sei lá, o iPhone 12 mini ganhou, o 13 mini, que era, tipo, numa época em que todos os telefones estão ficando enormes, a Apple ainda tinha telefones bem compactos. Hoje, não temos mais o mini. E, surpreendentemente, o iPhone 16 ganhou o posto de melhor telefone pequeno de 2024, que é meio irônico, porque ele tem 6.1 polegadas. Mas, na explicação do Max Brownlee, é que, comparado com o resto do mercado, 6.1 polegadas hoje é pequeno, né? Então, para quem quer um smartphone, né, potente e relativamente portátil, né, é compacto, o iPhone 16 está aí. Ele elogiou bastante, né, ressaltou que a Apple trouxe várias novidades que poderiam ser exclusivas do Pro, né, o controle de câmera, o design novo, chegaram também no 16. Ele é mais leve do que os modelos Pro, acaba sendo um tiquinho menor ali, mais fino. Então, para quem procura um telefone pequeno para os padrões de 2024, o iPhone 16 é o melhor, na opinião do Marques Brownlee. E aí tem várias outras categorias. O iPhone ganhou melhor câmera. Eu achei interessante a análise que ele fez, porque ele até mostrou no vídeo ali um outro telefone que ele testou, não lembro qual era agora, e ele falou, tipo, olha, esse telefone aqui ele tem uma câmera que parece uma DSLR. Tipo, ele mostrou umas fotos, tipo, mostrou o zoom incrível. Só daí ele falou, olha, no conjunto, né, pra quem, sei lá, cria conteúdo pensando em vídeo, ainda acho que o iPhone é melhor, mas para foto ele mesmo mostrou ali outros telefones que fazem fotos até mais incríveis que a do iPhone, mas pensando no conjunto, ele elegeu o iPhone 16 Pro como o melhor, mas para ele o telefone do ano foi o S24 Ultra, que ele até falou, tipo, olha, analisando ele por si só, até parece que é um celular, né, boring, né, um celular chato, porque não é dobrável, um celular padrão, não tem um design inovador, mas, né, ele falou, tipo, tem uma tela enorme, bateria enorme, tem um monte de câmera, tem o zoom da Samsung que já é bem conhecido, então tem ali uma lista completa, né, de novo, várias categorias, tem bateria, design, melhor dobrável, mas o mais inusitado para mim foi o iPhone 16 ter, né, o modelo padrão, ter ganho a categoria melhor telefone pequeno. Eu acho interessante que na câmera do iPhone 16 Pro ele falou assim, eu sei que vocês vão achar ruim, que todo ano eles ganham, mas fazer o quê? Eu testo o melhor, então ele acaba sendo o melhor mesmo. Vai levar o prêmio de novo. Ele fala uma coisa tipo, eu queria que fosse outro, mas não dá. Ele acaba sendo o melhor, o que é interessante considerando o lance todo de fotos fritas, mas ele fala justamente sobre a quantidade de ajustes de controle que a Apple passou a dar, especialmente nesse último ano, e até o próprio botãozinho novo lá que ajuda você a selecionar melhor entre essas categorias, para mexer na exposição, no ISO e etc. Então, ele acabou levando, e o vídeo, tem meia hora o vídeo, vai estar aqui na descrição. Ele fez uma coisa interessante no finalzinho, que ele faz uma montagem, e vão passando as mesas dos últimos 10 anos de iPhones, e o cenário, né, que era tipo um quarto, não sei se era o quarto dele, ou se era um estúdio que parecia um quarto, mas lá no comecinho. Então, bem interessante. O vídeo vai estar aqui na descrição, e para fechar o episódio, mais rumores sobre os iPhones, os próximos iPhones, né, os iPhones 17, e pintou essa, eu não entendi muito bem o motivo dessa matéria existir lá no 95 Mac, porque é uma matéria que fala assim, de repente faz muito mais sentido o iPhone 17 Air por conta desse rumor aqui, de um rumor novo, e que o rumor diz que esse iPhone 17 Air vai ser mais barato do que os iPhones Pro, mas esse não era o rumor desde o começo? Pois é, não é exatamente desde o começo, porque eu lembro que os primeiríssimos rumores de um iPhone super fino falavam que ele poderia custar até mais caro do que o iPhone Pro, que pra mim não fazia muito sentido. Não. Mas já faz um tempo que virou um consenso mesmo que esse iPhone Air ele vai substituir o atual iPhone Plus, né? Então a gente teria iPhone 17, 17 Air, 17 Pro e 17 Pro Max, né? O Air entraria ali no lugar do Plus como uma versão, tipo, tem o iPhone padrão, o iPhone Air, que é o diferentão, fininho, bacanudo, porém não é Pro, porque ele vai ter só uma câmera, e aí vai ter o Pro, com, né, mais espessura, mais bateria, mais tudo, porém com um design mais conservador, vamos dizer assim. Então, basicamente, foi uma reportagem do Wall Street Journal corroborando que não, o iPhone Air ele não vai ser um modelo ultra mais fino, ele vai ser ali uma versão do meio para substituir o Plus, que apesar de ser mais fino, o Pro ainda terá um melhor hardware e vai custar mais caro. Atualmente, a linha nos Estados Unidos, né? O iPhone 16, o normal custa $800, o Plus sai por $900,
Aí se você for para o Pro menor sai por 1.000 e o Pro Max sai por 1.200. Então você tem uma escadinha que é de 800, 900, 1.000 e dá um saltão para 1.200. Ou então, se você quiser comparar por tamanhos, você tem o 16 que sai por 800 e o Pro que sai por 1.000. Ou então o Plus que sai por 900 e o Pro Max que sai por 1.200. Então dá para ver esse salto grande para o Pro Max nas dois tipos de comparações e de categorias. Eu imagino que a Apple mexeria um pouquinho nessa estrutura para tentar incentivar que as pessoas que comprariam o 16 normal comprem esse 16 Air e que isso não mexa tanto na divisão da estrutura ali do que seria o diferencial entre o iPhone 16 Pro, quer dizer, o 17, entenderam, né? O Pro e o Pro Max. Vai ser interessante ver se isso causa um impacto no resto da precificação da linha, mas ele substituiu o Plus. Não só era um rumor desde o começo, mas faz mesmo muito mais sentido, porque se o Pro e o Pro Max... Olha só, a gente tem que falar isso pro Tim Cook, né? Porque tem coisas de hardware que são colocadas só no iPhone Pro e Pro Max e que ajudam a categoria inteira, habilitam novos aplicativos, como é o caso do Multitouch. Então, será que se fosse lançado hoje o iPhone seria o iPhone só o Pro Max vai ter Multitouch e o iPhone normal ele teria, sei lá, caneta, né? Pra bagunçar todos os assuntos aqui do podcast? Não sei. Mas vai ser bem interessante ver como é que a Apple não só apresenta, comunica, mercada, né? Esses produtos, mas isso tem impacto em toda a escadinha de precificação que ela disponibiliza também. Bem interessante, o link vai estar na descrição. E para finalizar o episódio de hoje, rumores a respeito da câmera, né, o layout das câmeras. A gente repercutiu na semana passada aquele rumor curioso sobre ser uma faixa de câmeras nas costas do iPhone, na parte de cima ali, com um alinhamento super estranho, que eu falei aqui na semana passada. E agora pintou um outro rumor. O pessoal está discordando. Um pessoal diz que vai ser esse reto, o outro pessoal fala que vai ser mesmo esse formato mais tradicional de câmeras que a gente conhece, com a disposição das câmeras dentro daquele quadrado ali ser uma coisa triangular. Isso conflita com aquela ideia de que ia ser uma coisa centralizada nas costas do aparelho também. Então, nesse momento, tem rumor para todos os gostos aí, todos os gostos, como eu costumo brincar, quando o assunto é a câmera da próxima geração de iPhones. A gente falou na semana passada que tinha esse rumor de talvez o design do iPhone 17 Pro seria algo meio Google Pixel, que tem a faixa ali de câmera na horizontal, mas que isso implicaria na gravação dos vídeos espaciais para Apple Vision Pro. A Apple mudou a orientação da câmera no iPhone 16, no modelo não Pro, justamente para habilitar os vídeos espaciais, que antes era ali na diagonal, aí para o vídeo 3D não funcionava muito bem. Pode ser que ela inventasse algum algoritmo, algum pós-processamento, que mesmo com a câmera ali toda alinhada uma ao lado da outra, o vídeo conseguisse ficar em 3D mesmo assim. Mas agora já outra fonte apareceu falando, olha, minha fonte diz que esse negócio de câmera reta, alinhada, não é verdade não. Vai ser triangular do jeito que sempre foi e que esse rumor aí de câmera numa barra horizontal não é verdade. Pra mim faz mais sentido realmente eles manterem o design atual do que mexer nisso e talvez ter que complicar mais ali o jeito deles fazerem o vídeo, né, deles processarem esse vídeo espacial. Então, sei lá, não sei se de repente até rolou algum protótipo que ela considerou fazer a câmera alinhada, mas no fim das contas viu que ia ser muito complicado e é mais simples manter do jeito que já funciona, né? Então, vamos ver aí, mas eu particularmente acho que não vai mudar não. Acho que seria mudar ali para esse layout horizontal poderia trazer mais complicações mesmo. Eu tenho impressão bem parecida. Dessa disposição aqui que está colocada, não faz sentido nem o mockup e nem por conta disso de vídeos espaciais serem a Apple tentando deixar a galeria de vídeos de todo mundo à prova de futuro aí, e as pessoas já terem, quando o Vision normal não for o olho da cara, ou os dois, né? As pessoas já terem um monte de vídeo para aproveitar, imersivo. Outros produtos também que possam valer-se desse negócio imersivo de outro jeito. Imagina você tá lá com a sua galeria de fotos no HomePad e dependendo de onde você tá para lá ou para cá, você vê uma tridimensionalidade ali na foto. Dá para aplicar isso em mais produtos, além só do Vision Pro. E você distribui isso em outros produtos, você aumenta a demanda pelo próprio Vision Pro, pela categoria de Vision. Então, vale ficar de olho nisso se a Apple insistir com esse lance de capturas espaciais, mas o telefone tem que conseguir fazer isso. Aparentemente, com as câmeras nessa disposição, você só faria captura de vídeos em formato retrato, o que não faz sentido. Enfim, a gente já repercutiu isso. Mas tá aí, pra quem não gostou desse rumor da semana passada, tem rumor novo. Talvez desse você goste. Vamos ver como é que vão ser os rumores da semana que vem. Bom,
Para achar os links de tudo que a gente comentou ao longo do episódio de hoje, vai em gigahertz.fm/afonte/131 ou dá mais piada nas notas aqui do episódio no seu player de podcasts. Obrigado a Gorilla Shield e também ao Gentler Streak pelo patrocínio do episódio de hoje. Obrigado a vocês que seguem nos deixando reviews, avaliações, estrelinhas, corações, joinhas e principalmente recomendando a fonte, comentando nas redes sociais, colocando o link para o episódio. Isso ajuda muito mais gente a descobrir o programa ou o podcast, enfim. E a você, Felipe, por semana após semana, ajudar a gente a fazer sentido do que está rolando lá em Cupertino. Valeu, Marcos, e obrigado, audiência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio da Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais pra gente bater um papo, é só me procurar no @felipe.exposito, lá no Instagram e no Threads. Boa, para falar comigo, MVC Mendes, nessas redes, eu apresento por aqui o Área de Trabalho e a Área de Transferência, apresento para a Alura o IA sob controle, e escrevi no último fim de semana no Mac Magazine como a IA generativa ainda vai salvar a sua vida. Foi um texto que deu bastante trabalho, fiquei bem orgulhoso do resultado dele. O link vai estar aqui na descrição, leiam e comentem também se vocês quiserem. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na segunda que vem. Na segunda que vem, pro último episódio do ano. Ansioso! Um abraço e até a próxima.